Pessoal, vamos falar hoje nessa pílula sobre a questão das redes sociais. Então, como eu tinha colocado uma enquete na semana passada, não consegui fazer a live na semana passada, e essa semana recebemos aí a notícia, né, de que o Ministério da Educação está querendo proibir o uso das redes sociais, dos celulares, na verdade, né? Para as escolas, para crianças e adolescentes, que hoje não existe uma restrição. Vamos falar disso hoje, certo? Então eu quero começar falando sobre o uso das telas em escolas. Qual que é o meu pensamento assim, em relação a isso? Poderia ter sido melhor aproveitado, assim como na nossa vida, né? Eu acho que eu acho é um jeito que eu tenho de me expressar, tá, gente? É um jeito que eu tenho que mudar, mas enfim. O que acontece, né? Essas telas, elas poderiam ter sido melhor aproveitadas, né? Tanto na nossa vida, como indivíduos, como também em salas de aula, para aproveitar essa tecnologia, né? Para ter uma metodologia ativa, em que os alunos participassem a partir do uso desses celulares com o conteúdo, com a matéria, né? Mas aí a gente teria que falar de outras coisas e não é o objetivo hoje. Então o uso, essa restrição, essa proibição do uso em sala de aula, neste momento, como tem sido usado, ela é importante sim. Por quê? Porque os alunos, eles não estão conseguindo aproveitar aquilo que está sendo trazido pelos professores, né, em sala de aula, porque se eles ficam entediados, eles mexem no celular, eles acabam conversando entre eles ali pelo celular, eles fazem, né, pesquisas no sentido de talvez constranger o professor muito mais do que no sentido de contribuir para aquele conteúdo, né, para aquela dinâmica da sala de aula. Mas com essa proibição, que sim, eu vejo como positiva, né, e já vou explicar por que também ao longo desta live, é que a gente vai ter aí uma abstinência do uso do celular em sala de aula. Então, o que vai acontecer? Os professores, eles vão precisar estar preparados para essa situação, né? De que, assim, quando os alunos hoje estão entediados, eles vão ali para a rede e é isso. Não é positivo isso, porque eles estão perdendo o conteúdo de aula. Mas, nesse primeiro momento, esse não ter esse recurso vai trazer neles, sim, uma abstinência, uma certa irritação, uma falta de paciência. Por quê? Porque antes o uso das redes naquele momento, o uso das telas naquele momento gera dopamina, né? E a gente já vai falar disso, então fica aqui até o final. Gera dopamina. Então, assim, não tá interessante assistir aula aqui, eu vou ali pro meu celular, eu vejo um Instagram, eu converso com alguém, pronto. Aí eu volto para a sala de aula, eu volto para a aula. Então, os professores, a minha preocupação é o seguinte, que o Ministério talvez não esteja atento a isso. Vai ter a proibição? Vai ter a proibição, vamos supor, né? Vai ter a proibição. Mas como que a gente vai preparar esses educadores para salas de aula, para esses adolescentes, que não é qualquer coisa que chama a atenção deles, não é tudo que prende a atenção deles. Eles têm esse recurso fora da sala de aula, e dentro da sala de aula eles vão estar funcionando numa abstinência de eu não tenho mais como gerar dopamina de uma forma fácil. Então a gente vai precisar ter aí, né, um cuidado com toda essa administração, e fica aqui já esse meu alerta para os professores para se preparar para este momento, porque sim, esses jovens eles vão estar com um comportamento diferente, né, a partir do momento que a gente tiver essa restrição, essa proibição do uso de telas em sala de aula. Então é importante, sim, os professores estarem atentos a isso durante, a partir desse momento, né, e durante o tempo de sala de aula aí com esses adolescentes. Bom,
Falando do tema redes, né, redes e uso de telas, e aí entra, gente, tudo, tá? Não é só o uso de celular, mas também o uso de videogame, que a gente não tem necessariamente somente dentro de um celular, né? O que acontece no cérebro do adolescente, assim, falando especificamente do adolescente, tá? Isso também vai funcionar de certa maneira conosco adultos. Mas o que acontece ali no cérebro do adolescente? Então, o adolescente, ele tá em formação, como a gente já vem falando aqui, né, sempre. O gerar dopamina é algo que o adolescente ele busca, né, porque ele não tem esse controle de impulso que nós já conseguimos ter. Então, assim, eu não vou gastar 10 mil numa viagem se eu não tenho como pagar isso, né? Em tese é assim que a gente funciona. Então, assim, eu sei que eu não posso fazer isso, então ou eu vou fazer uma viagem mais curta, ou eu não vou fazer a viagem, mas eu não vou gastar esse dinheiro que eu não sei como é que eu vou ter para pagar. O adolescente já não, o adolescente ele não tem o recurso para conseguir fazer esta regulação, fazer esse controle de impulso como nós adultos. Então muitas vezes nós adultos, até sabemos que não deveríamos fazer, mas fazemos assim mesmo, né? O adolescente, na sua maior parte das vezes, vai o quê? Ele vai querer ter aquele benefício, apesar daquilo que ele vai ter como prejuízo, né? Então, assim, deixa eu pegar um exemplo aqui que não dê exemplos para adolescentes que me assistam. Eu vou ficar no celular até tarde, mesmo que isso me tire a qualidade de sono e eu acorde cansado amanhã. Então, eu não consigo fazer, né? Eu não consigo ter essa coisa de eu vou dormir agora para ter uma qualidade amanhã de vida, de estudo. Tá. Então, essa questão, né, do conseguir gerenciar, né, de ter esse gerenciamento, de ter esse controle de inibição dessa dopamina que eu tô querendo gerar, ela não funciona tão bem no adolescente. Por isso que a gente tem essa preocupação, assim, né, de muito adolescente junto, porque um às vezes pode influenciar o outro, aquilo é legal, então vamos fazer, mesmo que eu sei que tá errado, mesmo que eu não sei, mesmo sabendo que eu não deveria. Então é que a gente sabe muito sobre a adolescência, mas por que eles fazem isso? Só porque eles são revoltados? Só porque eles querem causar? Não, gente, porque primeiro, eles estão no movimento de bando, né? Assim, de eu quero pertencer a isso daqui, eu quero fazer parte disso. Se alguém me dá uma ideia que me parece legal, eu vou fazer. A não ser que eu tenha uma estrutura muito boa familiar e que me dê a condição de falar, não, eu não vou fazer isso, eu não preciso disso, e tá tudo bem se vocês não quiserem mais ser meus amigos. Mas é a rara exceção, não é a maioria dos adolescentes que tem isso. Então, o que acontece ali com a questão do celular? O celular, ele vem como uma fonte de gerar dopamina. O celular, os jogos, tá? Por quê? Porque eu vou vendo conteúdos que num primeiro momento me fazem bem, eu converso com pessoas que num primeiro momento fazem bem. Eu vou para jogos de videogame, especificamente falando mais sobre jogos de videogame, que me dão adrenalina, que me fazem ter contato com outros adolescentes, que me traz essa coisa do movimento. Então, quando eu tenho um movimento ali, né, numa dança de TikTok, num uso de jogos, eu também tenho essa questão da memória corporal, eu também tenho esse movimento corporal que me ajuda a ativar ainda mais essa dopamina. Então isso pode ser usado para o bem, isso pode ser usado de uma forma positiva com o adolescente. Mas o que a gente vê muito não é isso, né? É o adolescente num jogo que gera adrenalina, que gera essa emoção, mas jogando, gente, muito tarde. Começando a jogar 7 horas, 8 horas da noite, para ir terminar esse jogo 11 horas, meia-noite, para daí dormir e no outro dia estar acordado cedo. Então, num primeiro momento, tudo isso vai gerar dopamina, que é esse neurotransmissor do bem-estar, que é esse neurotransmissor do prazer. Então, eu vou buscar mais por isso. Só que chega um momento que este processo, esse gerador de dopamina, ele já não me gera dessa forma. Então eu tô ali nas redes sociais, eu tô ali
no videogame, eu tô conversando com alguém muito mais por um movimento de isso já me fez bem do que por aquilo estar me causando bem de verdade. E aí nós temos um outro agravante, porque como esses adolescentes estão muito sozinhos, né? Numa grande maioria os pais entendem assim, eles estão no celular, então tá tudo certo, eles estão no celular, então, ou eles estão num jogo, tá tudo bem, eu vou fazendo aqui as minhas coisas, eles ficam. Só que eles ficam muito isolados, muito no canto deles, nessa vida online, os pais distantes, então quando eles percebem, os filhos não estão conversando, os pais se incomodam com muitos comportamentos desses filhos, e isso impede um diálogo com esses filhos. E aí que a gente começa a ter cada vez mais o uso das telas e mais um distanciamento com a família. Então, qual que é o objetivo, assim, né, da live? Aqui, de instruir este funcionamento, o adolescente ele não vai ter a mesma condição que a gente de falar assim, nossa, isso está me fazendo mal, eu quero parar. Eu ouço de adolescentes dizendo, eu não gosto de ficar tanto tempo nas redes, mas eu não tenho outra coisa para fazer, ou se percebe naquela coisa assim, quando eu vi eu já estava lá. Então, primeiro, a gente vai precisar de um movimento dos pais, sim, em relação a isso. Se essa lei for aprovada ou não, né, da proibição em sala de aula desse celular, então a gente vai precisar desses pais, porque só a sala de aula, só o professor mais esforçado não vai dar conta. Então assim, se eu não estou com o meu filho no contraturno ali da escola, se ele estuda de manhã, ele está sem o celular, à tarde ele vai ficar com o celular porque ele está sozinho, né, ele está em casa, enfim, por mais que ele tenha atividades para fazer. À noite, esse filho precisa estar comigo. À noite eu preciso entender o que ele fez durante o dia, com quem que ele conversou, o que foi legal, o que não foi. Para isso, eu preciso também me compreender, por quê? Porque se é um dia que eu chego cansada, eu já sei que eu não vou estar com tanto saco. Mas eu preciso escutar o meu filho, eu preciso estar com ele junto. Então, qual é o recurso que eu vou ter? O que me cansa menos? Eu vou dar um exemplo. O que me cansa menos é assistir um filme. Então eu vou assistir um filme com a minha filha, por quê? Porque eu tô junto com ela, a gente interage, mas não me exige tanto, né, da minha energia ali, do estar ali. Eu vou fazendo uma comida, enquanto isso meu filho me ajuda e a gente vai compartilhando ali coisas do dia a dia. Eu saber o que o meu filho faz, com quem ele faz, a que hora ele faz, se ele faz, é algo que eu, enquanto pai, preciso saber. Se eu não sei com quem o meu filho conversa, o quanto ele conversa, o que ele fez durante o dia, em que momento ele estudou, que conteúdo ele estudou, que conteúdo ele está com dificuldade, existe uma falha nessa interação entre pai e filho. E aí não adianta eu querer achar que o meu filho ele vai ficar bem não tendo celular lá dentro da escola, se eu deixo ele usar o tempo todo durante o dia. Então isso é uma coisa, tá? Começar a trazer mais o filho junto, naquele momento que eu tô em casa, vendo como eu estou naquele dia e entendendo os recursos que eu tenho para aquele momento. Tá, então, por exemplo, me cansa muito fazer comida junto com ele, porque ele faz as coisas do jeito que eu não gosto. Então, naquele dia, eu vou falar para ele sentar e conversar comigo enquanto eu faço comida, e daí eu peço para ele arrumar a mesa. O dia que eu tô melhor, eu peço para ele me ajudar a fazer a comida. A gente vai assistir um filme juntos, a gente vai caminhar juntos, ele vai andar de skate, eu vou acompanhar ele, eu vou levar ele para o lugar que ele quer andar de skate. Eu preciso estar junto. Eu sei que a rotina é muito corrida, por isso que eu falo, veja o recurso que você tem. E aí, finais de semana, você usa outros recursos que você consegue, como estar mais tempo, ir para um parque, fazer essas coisas que demandam mais desse tempo, dessa energia. Mas eu estar ciente do que o meu filho faz, o quanto ele faz e se ele faz parte deste papel e de eu conseguir lidar. A questão do filho que gosta do videogame, joga videogame com ele. Tanto o jogo ali, um jogo que vocês possam jogar juntos, como aquele jogo que é de corpo, de dançar juntos, né, que é o Xbox, compra coisa ali, faça isso junto com eles.
não tem problema ele estar jogando com amigos. O problema é o quanto que ele está jogando com amigos. O problema é só ele jogar com amigos, tá? Num primeiro momento, vai ter resistência? Vai ter resistência. Num primeiro momento, ele vai ter abstinência de, ao invés de jogar, ele ir caminhar? Vai ter abstinência. Mas a gente precisa insistir nisso se a gente quer ter uma qualidade de vida para os nossos filhos, uma qualidade de vida com os nossos filhos, e uma saúde mental deles e nossa enquanto família, certo? Para os professores, paciência nesse período, se essa lei aí for, de fato, entrar em ação, né? Não sei qual que é o termo jurídico agora, porque nós vamos ter aí uma inquietação na sala de aula, uma irritação em sala de aula, então não sei como que eles vão preparar, né, essa questão, mas enquanto equipe pedagógica e professores, nós vamos precisar estar ali, num primeiro momento, atento a isso, tá? E, de repente, propor coisas diferentes, justamente para que isso não tenha tanta resistência e tanta dificuldade dos professores de executar o seu conteúdo. Caminhão de lixo passando aqui, gente. Então, é sobre isso, tá? As redes sociais, o uso de telas. Então, existe essa geração de dopamina. Num primeiro momento é agradável, gera dopamina mesmo, é gostoso, mas depois o cérebro, ele busca isso como um processo de vício, tá? É assim, eu preciso de mais para conseguir gerar aquela dopamina que já me gerou em algum momento. Então, por isso que tirar ele do celular e do videogame vai gerar uma abstinênciazinha. Não é aquele vício como a gente vê, né, de uma coisa muito forte, mas ainda assim vai trazer uma irritação, uma inquietação, uma negação, não quero fazer, mas a gente vai precisar. E aí, essas perguntas ali da rotina do teu filho para te trazer um norte, né, do quanto que vocês estão conversando e do quanto que vocês precisam se reaproximar com essas ações que também eu sugeri, certo? Então é isso, as pílulas, elas são curtinhas, só para a gente ter algumas informações necessárias. E se você quer saber mais desse conteúdo, tem alguma dúvida sobre isso que eu falei, escreve nos comentários aqui da live, me manda um direct ou responde as caixinhas quando eu colocar lá, tá bom? Um beijo, gente. Até!